Ora então, sejam uma vez mais muito bem-vindos a mais um episódio dos Linhas em Jogo. Como sabem, vamos então aqui fazer a análise do jogo do Sporting no Clássico frente ao Porto, o jogo que deu empate. Vamos também falar, como é habitual, de analisar os casos de arbitragem desta jornada do campeonato, também com a nossa análise da nossa Liga Real. Vamos também falar das prestações dos nossos jogadores emprestados e também das performances das nossas modalidades. Sem mais demoras, Parra, muito bem-vindo mais uma vez. Boa noite, E, obrigado a ti e a todos que nos estejam a ouvir. e passo já a palavra então para fazermos a análise a este jogo diante do Porto. A deslocação provavelmente a mais complicada do ano, num jogo que, se perdêssemos, poderíamos estar irremediavelmente longe do título e até animicamente não seria bom. Mas no fundo, um jogo que o Sporting, na minha opinião, a mostrar toda a sua qualidade diante do rival, fora de portas, mas acaba aqui por o empate não ser, ou se calhar, eu vou já dando aqui a minha opinião, mas depois tu dir-me-ás o que é que tu pensas, mas acaba por ser um resultado justo, digamos assim, na minha opinião, o empate. Contudo, o Sporting a mostrar que quando se viu a perder, realmente foi para cima e mostrou toda a qualidade que tem. Exatamente, ia começar por aí. Não gostei muito do respeito que o Sporting teve pelo Porto, teve demasiado respeito. Acho que não jogámos um futebol sempre um pouco sem arriscar muito, e acho que foi isso que aconteceu. O Sporting respeitou demasiado o Futebol Clube do Porto. Acho que podíamos ter aquilo que nós começámos a fazer após o gol sofrido era o que devíamos ter feito desde o início. Ficou, para mim, ficou um pouco aquele amargo de boca. Acho que podíamos perfeitamente ter ganho este jogo e tínhamos relançado totalmente a luta pelo título. E a verdade é que é o resultado menos mal. Portanto, estamos na luta, empatamos, eh, mas pronto, isto é mesmo assim. Infelizmente, não conseguimos, não rematámos a baliza antes. Portanto, depois foi com muito esforço que lá conseguimos ter também um pouco a estrelinha da sorte em existir aquele penalti. Pronto. E agora já estou a pensar no próximo jogo, inclusive é que não podemos contar com o Soares, que também não percebi muito bem como é que ele leva um amarelo por passar a bola para o adversário, não perder tempo a repor a bola em jogo, a repor uma falta. Um jogador que leva uma falta, um amarelo por causa disso, portanto isto está muito estranho, mas não tinha assim muito mais a dizer. Foi um jogo em que realmente as duas equipas tiveram muito respeito uma pela outra, o próprio Porto também, não me lembro assim de grandes defesas por parte do Rui Silva. E pronto, custou-me, mas já passou e pronto, estamos na luta ainda, são 4 pontos, há que lutar até ao fim. Ainda há muitos pontos para ganhar, há muitos jogos que, se não entrarmos com a mesma atitude do início ao fim para ganhar, vão se tornar jogos complicados, e tivemos esse dissabor recentemente na quinta-feira com a AFS, que ninguém estava à espera que também fôssemos a prolongamento. Por isso fica aqui um aviso que realmente ainda falta muito para o campeonato, há muito jogo ainda para ganhar, há muitos pontos que eventualmente alguns dos nossos adversários, ou mesmo o Sporting, poderá perder se não jogar com toda com a máxima atitude. E pronto, basicamente era isso que eu tinha para dizer. Ok. Já agora, Parra, antes de falar também aqui da questão do campeonato, tinha só uma questão para te colocar do ponto de vista mais tático, digamos assim. O que vimos neste jogo, na tua opinião, o facto de o Sporting, quando está a jogar em posse, se vê claramente que o Porto não salta na pressão, ou seja, saltava só na pressão quando nós estávamos a trocar a bola na defesa, mas quando o Sporting estava em ataque posicional,
basicamente com a linha da defesa em cima do meio campo, nesse momento o Porto não saltava na pressão. Tu achaste que faltou um bocadinho mais de agressividade ali no passe, no meio, para tentar desmontar aquela linha mais, o bloco mais recuado? Ou o que é que achas que faltou nesse momento do jogo? Sim, faltou arriscar mais, sem dúvida, é aquilo que eu tinha dito, houve demasiado respeito, também achei que em alguns lances também os jogadores do Sporting parece que não tinham aquele ímpeto, pelo menos na primeira parte eu notei que houve muitos lances ganhos do Porto, que foi mais na raça do que propriamente o Sporting, mas também na segunda parte viu-se que houve 2 jogadores, com queimbras e portanto eles quebraram fisicamente e o Sporting manteve-se sempre igual e lá está, se calhar se o Sporting não tivesse sofrido aquele golo, eventualmente íamos para cima do Porto na parte final e poderíamos ter saído lá com uma vitória nos últimos minutos. Uhum, Mas pronto, é o que é. Gostei, acima de tudo, gostei de. Houve ali uma nuance durante o jogo que foi o Porto estava portanto com 3 jogadores no meio campo e nós só tínhamos dois, uhum, estávamos em inferioridade e portanto não foi, portanto foi a alteração que eu reparei foi a passagem do Pote para o meio campo como número, ou seja, trocou a posição com o sim. Trincão e o Trincão ficou mais na ala e o Pote mais no meio, mas o jogo também não foi um jogo bem conseguido por parte do Pote, muito sinceramente, também são jogos difíceis, é certo, mas ainda nota-se que ainda não é o Pote que está em forma que nós conhecemos. Sim. Curiosamente gostei da entrada do Bragança, por acaso, e, Uhum, e o Ullmann também não gostei muito do jogo do Ullmann, se calhar também pelo facto de ele já ter feito 120 minutos, se calhar também não veio nas melhores, ou não teve nas melhores condições físicas durante o jogo de hoje. E pronto, basicamente era isso. Eu gostei muito do jogo do Maxi, sempre muito. Esse sim dá tudo em campo e, portanto, tem a atitude que se os outros jogadores do Sporting também tivessem, acredito que se calhar o resultado podia ter sido outro. uhum. Pronto, basicamente era essa a grande questão que eu tinha para te colocar. E no fundo, sportinguistas, também relativamente a este momento do jogo, também deixem aqui o vosso comentário relativamente a este momento da pressão, em posse de bola do Sporting no meio-campo. O que é que acharam deste momento do jogo? Da minha parte, basicamente, acho que antes de irmos aqui só aos dados, só referir realmente que foi. Acabámos de ter aquela pontinha de felicidade no final do jogo, mais uma vez. Já é pá, aí o terceiro ou quarto jogo seguido no caso, hoje não ganhámos, não é? Mas empatámos, mas nos outros ganhámos com um gol nos descontos. O Soares ainda falha o penalti, mas acaba por conseguir na recarga marcar, que foi também positivo. Mas realmente fica aquele amargo de boca pelo facto do Sporting, que parece que, e já vou mostrar também nos dados, parece que o Sporting só depois de sofrer o gol é que realmente vai para cima e asfixia o Porto, como devia ter feito, e E arrisca arrisca acima de mais tudo. depois, exatamente. E nesse Mas sentido, acho que também desculpa, acho que o diz, Mister Rui Bosch também mexeu. Se formos a ver, o Porto mexe ao minuto 60 e passado pouco tempo marca o gol. E o Sporting não é 15 que ele minutos, tivesse, sim. não é que tivesse a jogar mal, mas acho que já era a altura de ter mexido Sim. e adiou e Ainda para pronto. mais que o Sporting hoje estava com um banco até bastante sólido, digamos assim. Exatamente, E não esquecer também que vínhamos de um jogo em que tivemos maior desgaste, que o Porto não exato. teve a meio da semana. Portanto, eu também acho que realmente as substituições foram um pouco tardias. Mas já agora, mais uma questão para os nossos ouvintes, sportinguistas, também digam o que acham daqui da questão das substituições, se foi tarde, se não foi tarde, em função também do desempenho da equipa. E, e no fundo é isso. Vou passar então agora aqui à parte da análise estatística, começando desde já pelo ataque momentum, em que vemos que o Sporting realmente no início do jogo tem, não são picos muito elevados, mas temos um controle do jogo ali nos primeiros 10 minutos. Depois o Porto assume até com uns picos ligeiramente superiores de ataque aos nossos, sem conseguir também criar muito perigo, verdade seja dita.
Depois o jogo está muito repartido, muito jogado a meio campo, muita luta a meio campo, até quase ao intervalo. Antes do intervalo, o Sporting tem um ligeiro ascendente a nível de ataque. No início da segunda parte também, ou seja, o Sporting entra bem e acaba por ter esse ascendente sobre o Porto. Depois o Porto também responde e é só na altura em que marca o golo, que tem ali um pequeno período superior ao Sporting, em que o pico de ataque não é enorme, e é o que eu estava a referir, ou seja, o Porto faz o golo e a seguir o jogo é todo do Sporting, a partir do golo, em que basicamente o Sporting tem os maiores picos do jogo, é precisamente ali depois dos 75 minutos, depois de estar a perder 1-0, em que o ataque momentum é o mais forte do jogo nesse último quarto de hora. Portanto, basicamente isto foi o que aconteceu a nível de ataque momentum. A nível de posicionamento médio da equipa, temos aqui, portanto, na defesa nada de novo, portanto, o posicionamento habitual da equipa, o Maxi ligeiramente mais recuado relativo ao Fresneda, curiosamente, neste jogo, Fresneda um pouco mais subido. Depois temos Yilmaz e Morita muito ali na zona central do meio campo, os dois quase a jogarem lado a lado. Jenny, muito jogador de corredor, muito ali na linha, no lado direito. E depois temos aqui um bocado a confusão do nosso ataque, que isto também explica a parte do problema, peço desculpa, que é o facto de termos o Pote, Soares e a Trincão, os três a jogarem praticamente juntos no meio campo. Não há nenhum jogador a abrir realmente na esquerda. Portanto, viu-se que no início do jogo o Trincão estava mais a jogar na esquerda, mas vinha muito para o meio, porque é, na minha opinião, a zona onde ele se sente mais confortável. E o Pote, que normalmente até tende mais a descair para a esquerda, mas estava com instruções hoje realmente para não o fazer. Portanto, nesse sentido, Para fechar mais no meio. para fechar mais no meio e via-se o Trincão também a vir fechar no meio. Portanto, aqui também este posicionamento médio é bastante esclarecedor do que aconteceu em campo. Depois, avançando aqui para as grandes oportunidades. Portanto, grandes oportunidades 1-0 a favor do Sporting. Portanto, apenas houve uma grande oportunidade no jogo inteiro. Nível de remates, 8 para o Porto, 11 para o Sporting. Remates enquadrados, apenas 1 para o Porto e 3 para o Sporting. Depois remates dentro da área, 5 para o Porto e 8 para o Sporting. Cantos, 8-1 para o Sporting, também. E a nível de faltas, 14 faltas assinaladas ao Porto e 12 faltas assinaladas ao Sporting. Ao nível do mapa de ataque, podemos também ver aqui nas imagens que basicamente o Sporting, a zona primordial ao nível do mapa de ataque foi o centro do terreno, ao nível do meio-campo, em que foi realmente privilegiado durante todo o encontro. Vê-se aqui até o lado direito, pelo lado do Géni, um bocadinho mais ataque desse lado do que do lado esquerdo pelo Maxi. Portanto, isso também era um dado que também queríamos ressalvar aqui. E depois, ao nível das estatísticas mais defensivas, temos duas defesas do, do Diogo Costa e nenhuma defesa do Rui Silva. Portanto, o Rui Silva não faz uma única defesa durante o jogo inteiro. Duelos aéreos, 6 ganhos em 17, faz apenas uma eficácia aqui de 35%. Dribles, 6 em 15, portanto, eficácia de 40% no drible. Passos no último terço, 82 em 104, portanto aqui 79% de eficácia. Bolas longas, 35 em 55, portanto aqui 64%. E nos cruzamentos, apenas 2 bem conseguidos, bem sucedidos, em 22, portanto aqui apenas eficácia de 9%. Para finalizar, no mapa de passes, podemos ver aqui também o equilíbrio total que foi este jogo. Jogos muito jogado a meio campo, com passes de 49% no meio campo, 25% na defesa do Porto e 26% na defesa do Sporting. Portanto, que é bastante revelador do que aconteceu dentro de campo. Aquilo que nós tínhamos falado no mercado de inverno, hoje, mais uma vez, só tínhamos um avançado que era o Soares, fazia-nos muita falta o Ionidis e se calhar fazia-nos falta um outro avançado também para meter, porque não temos outra opção, quer dizer, o Ionidis é um jogador que já no Panathinaikos também tinha alguma propensão a lesões
Uhum. e acabámos por contratar o Ioannidis, que é um excelente jogador, mas infelizmente pelo seu contributo não pode dar Sim, e e acho hoje, que podíamos ter perfeitamente contratado mais um avançado, comprámos Luís Guilherme, Fayet, acho que agora temos muitas opções nas alas e no meio campo e faltam-nos avançados. sim, hoje no banco só tínhamos o Nel, não é? Como segundo avançado, não é? Claro, mas por exemplo, hoje se tivéssemos o Ioannidis em forma, se calhar o Ioannidis ganhava as bolas que o Suárez não ganhava, o Ioannidis ganhava Sim, e dava muito mais cansaço aos defesas do que o Suárez. efetivamente. É verdade. Bom, antes de passar aqui à análise da arbitragem, só gostaria aqui de deixar, porque nós andamos atentos aqui nos Leões em Jogo, portanto, o que aconteceu hoje, houve dois episódios que eu pessoalmente, a título individual, acho vergonhoso. O primeiro deles, a paragem no primeiro quarto de hora, como nós referimos, o Sporting muito superior ao Porto no início do encontro. E para haver ali uma pausa técnica, basicamente o Diogo Costa atira-se para o chão, todos percebemos que não houve lesão nenhuma, não aconteceu nada, e basicamente isto foi uma estratégia para o Mister Farioli chamar toda a equipa, todos os jogadores de campo ao banco, para dar instruções. Portanto, isto parece-me a todos os níveis reprovável, isto não é futebol, não é futsal, não há pausas técnicas, a única pausa técnica que há é no intervalo, o mesmo depois veio a acontecer com o Rui Silva, mas depois percebemos realmente que o Rui Silva estava realmente tocado. Ah, tanto é que se percebe claramente nas imagens que até só há um jogador que vai ao banco falar com o Mister Rui Borges, que é o Pote. Portanto, não foi uma situação similar. E a segunda nota que eu queria aqui deixar, quando o jogo ainda estava 1-0 para o Porto, nos minutos de desconto de tempo, por volta dos 90, 92 minutos, salvo erro, começaram a desaparecer as bolas que estavam nos cones. Portanto, todos os apanha-bolas do Porto recolheram as bolas e recolheram os cones. Portanto, aparentemente há regras ao nível da Liga para reposição de bolas em todos os campos, certo, em alguns campos que basicamente aquilo parece o faroeste, em que cada um Pois é, faz o que sabe. infelizmente o Porto é assim. Não queremos, gostávamos muito de dizer que é um Porto diferente, é um Porto que respira outro ar, mas não, é o mesmo ar de há 40 anos, de há 50 anos, as mesmas políticas. Tivemos os jogadores do Sporting no hotel de véspera sem conseguir Uhum. descansar com envio de petardos. Portanto, é este tipo de equipa portanto, que eu não consigo ter qualquer respeito, que é mesmo assim. Sim. E por E, isso temos que ir com tudo para os jogos que faltam, porque uma coisa é certa, eles estão a ficar preocupados porque em 2 jogos perderam mais pontos do que no campeonato inteiro, inteiro. praticamente, na primeira volta Sim. inteira. Uhum. Portanto, isto lá dentro estará certamente a começar a preocupar e, e pronto, esperemos que sim. Sim. Antes de falar aqui do campeonato, basicamente, também frisar mais uma situação. Obviamente não é culpa do clube, mas também mostra um bocado a educação ou a falta dela que muitos adeptos do rival têm, em que na ida para os balneários, antes do início do jogo, há dois adeptos do Porto junto ao túnel também, a tirarem. Um deles conseguiu atirar uma camisola do Atlético de Madrid literalmente à cara do Yulman. Eu pessoalmente, eu, eu vou a Alvalade já há muitos anos e eu nunca vi cenas destas acontecerem em Alvalade, muito honestamente. E de facto, parece que naquele sítio, eu não digo que seja só ali, mas ali são conhecidos É por este demasiado, tipo de é situações. demasiado, é demasiado Eu deixa lá acho estar. que é, eu acho que é chegarmos a um ponto em que muita coisa lhes é permitida. E quando é permitido este tipo de situações, a falta de educação Sérgio, fica à vista de toda a gente. ok, desculpa. Então, mas tu Diz. viste o que aconteceu em relação à televisão em looping do Veríssimo? Sim, Foi um engano, era para analisar os lances e a Liga come isto assim, a Liga é, come os lados com a testa, portanto, é o que efetivamente. temos, é o que temos.
É, Por isso infelizmente, eles é o que fazem temos. porque podem, porque sabem que não acontece nada, infelizmente. Exato. É assim e pronto. E é isso. Cá No estamos. fundo, queríamos só deixar aqui, sublinhar bem estas peripécias que aconteceram antes e depois do jogo e durante. Relativamente ao campeonato, também só para deixar a minha opinião muito rapidamente. Obviamente, estamos vivos, apesar de tudo, continuamos a 4 pontos. Já vamos ver ao nível da Liga Real neste momento como é que estão as contas, portanto, já vamos falar sobre isso também. Mas no fundo, estamos a 4 pontos. O Porto também vai ter jogos complicados, o Sporting também os vai ter, como é óbvio, mas temos que fazer o nosso campeonato, temos que fazer uma segunda volta melhor que a primeira. Só assim conseguiremos ser tricampeões e, portanto, eu continuo a acreditar, muito honestamente, que é possível chegarmos lá. 4 pontos são 2 jogos maus, não é impossível ainda chegarmos lá. Portanto, é isso, basicamente, é continuarmos a fazer o nosso campeonato, concentrados e focados no nosso objetivo. E é preciso é preciso mesmo muito, muito, muito coisas muito más nos acontecerem para este grupo não conseguir lá chegar. Portanto, vamos acreditar que ainda é possível. Claro que sim. Posto, posto isto, Já, já agora a peripécia é tão esquisito porque supostamente a situação da proposta do Atlético de Madrid nunca existiu. Portanto, isto foi sim, uma notícia que só apareceu no jornal do jogo. E, precisamente, portanto, e que ainda por cima nem sequer estava assinada. Portanto, exatamente, por isso, portanto, eles plantam a notícia e enviam a camisola como se o Homem fosse o vendido. Portanto, eles lançam os foguetes, apanham as canas. exatamente, É incrível. efetivamente. E toda a gente a subir Portanto, para lá. é assim. Bom, Sportinguistas, deixem também os vossos comentários relativamente aqui a estas peripécias durante o jogo no Dragão e basicamente é isso. Deixem os vossos comentários. Vamos então agora passar para a análise de arbitragem desta jornada. Antes de passarmos diretamente aqui para os lances desta jornada, vamos só aqui abordar muito rapidamente o jogo do Casa Pia Porto da semana passada que não pudemos ainda abordar. Portanto, relativamente à jornada 20, Casa Pia Porto, aos 24 minutos, Samu foi o primeiro a agarrar a camisola de Cali, que retorquiu do mesmo modo. Portanto, aqui sem motivo para grande penalidade, decisão acertada por parte do árbitro. Aos 46 minutos, Pablo Rosário empurrou David Souza, com este em suspensão, impedido de cabecear a bola. Portanto, aqui, golo irregular. Golo que o Porto marcou, que não devia ter sido validado. Aos 78 minutos, William Gomes, com pé elevado, atingiu grosseiramente a cabeça do adversário. Aqui, cartão vermelho inequívoco, boa decisão do árbitro. E aos 96 minutos, Larrazabal, sem interesse na bola, agarrou ostensivamente Denis Gul. Grande penalidade que ficou por assinalar. Portanto, neste caso, o gol do Porto é irregular. Ficou o penalti por marcar a favor do Porto. No final das contas, as coisas acabam por se nivelar. Portanto, derrota à mesma do Porto diante do Casa Pia. Portanto, aqui não muda as contas ao nível da Liga Real. Relativamente aqui à nossa jornada 21, no Porto Sporting, houve aqui 5 lances que vamos passar a analisar. Aos 5 minutos, cartão amarelo por exibir a Martim Fernandes após falta dura sobre o Géni, que não levou cartão amarelo o Martim, portanto aqui primeiro erro do árbitro. Aos 16 minutos, não existe falta na área de Maxi Araújo sobre PP. Aqui não consideramos simulação, mas também não existe falta, portanto boa análise do árbitro. Aos 17 minutos, cartão amarelo por exibir a Samu por falta dura por trás sobre Fresneda, portanto aqui também segundo erro da equipa de arbitragem. Aos 76 minutos, temos aqui um lance em análise no gol do Porto, no nosso entender, precedido de falta de Denis Gul sobre Yulman. Portanto, nas imagens conseguimos ver que há um movimento de rotação, tanto do Denis Gul como do Yulman, movimentos de rotação esses contrários, em que há contacto do Gul sobre o Yulman. Na nossa opinião, o gol é, por este motivo, precedido de falta e deveria ter sido anulado. Depois, o último lance, aos 98 minutos, após cruzamento de Fresneda, Francisco Moura intercepta a bola com o braço em posição não natural.
portanto, marcação de grande penalidade correta. Portanto, aqui também nesse aspecto nada a dizer. Finalmente, relativamente aqui ao Benfica Alverca, há apenas um lance aqui em análise. Aos 15 minutos, claramente junto à linha lateral, o jogador do Alverca foi arrancado pela raiz, entre aspas, ah, por Sidney Cabral, gol precedido de falta que devia ter sido invalidado. O VAR apenas tem algumas câmaras e decidiu pela validação do golo. Portanto, aqui o lance fica aqui com esta avaliação. Posto isto, na nossa Liga Real temos aqui algumas mudanças. Temos mudança de líder, em primeiro lugar, no seguimento desta análise de arbitragem do Porto Sporting, em que o Sporting acaba por sair prejudicado em 2 pontos, pois o resultado justo, ou seja, não a questão da justiça do marcador, mas em função dos factos de arbitragem, Sporting devia ter vencido o jogo, pelo facto do gol do Porto ter sido irregular. Portanto, o Sporting, com prejuízo neste momento de 3 pontos, tem 52 pontos na Liga Portugal e 55 pontos na Liga Real. O Porto tem mais um benefício de mais um ponto, portanto 56 pontos na Liga Portugal, 53 na Liga Real. E o Benfica também, mais um benefício de 2 pontos. Neste momento tem um benefício de 5 pontos, 49 pontos na Liga Portugal e 44 pontos na Liga Real. Portanto, na nossa Liga Real, temos neste momento o Sporting com 55 pontos, o Porto com 53 e o Benfica com 44. Portanto, fica aqui feita a análise de arbitragem, Parra, em função de tudo isto que eu referi, tanto o jogo do Benfica como o jogo no Dragão, e consequência daí ao nível da nossa Liga Real, o que é que te apraz dizer? Infelizmente não é a nossa liga que conta, não é? Portanto, Pois, mas estamos a fazer, aliás, estás tu neste caso a fazer esse trabalho bem feito e portanto ainda bem que estás a fazê-lo, para está tudo contabilizado e por isso está aí a prova. pronto, basicamente é isso. Eu só gostaria de frisar também o facto de, no jogo do Benfica Alverca, foi até mencionado por mais do que um especialista de arbitragem que na cidade do futebol, em função das câmaras que estão disponíveis na cidade do futebol, no jogo do em jogos do Estádio da Luz, que aparentemente só existem 4 câmaras, portanto, as repetições só se vêem de um certo ângulo. Foi por isso que o primeiro gol do Não, Benfica também foi validado. Isso era importante também frisar. Portanto, não é o Queiro que está a dizer, são pessoas reputadas no seio da arbitragem que o dizem e que o dizem de forma insistente. Portanto, há certas repetições da BTV que por simplesmente não passam, e também na cidade do futebol, aparentemente, em certos estádios, não têm acesso a tantas imagens quanto isso. Portanto, assim é difícil realmente promover a transparência no futebol português. é fazermos uma vaquinha para ver se oferecemos umas câmaras para o Rui Costa meter lá no estádio, não é? Porque pelos Mais vistos, umas camarazinhas. pelos vistos aquilo, se meterem lá mais umas câmaras, aquilo começa a dar prejuízo, não é? Por isso Pois, é melhor sermos nós a comparticipar, os restantes clubes, a federação, exatamente. nós todos contribuir com mais duas, três câmaras, só tem quatro. Epá, se a gente mais duas já é 50% de câmaras a mais. Já é um Já melhorava upgrade. muito. Exato, exatamente. Mas pronto, vamos também falando sobre estes assuntos porque penso que são importantes serem realçados. É rir E para não tudo chorar, não isso. é? Diz Só cá em desculpa? Portugal. É rir para não chorar, porque só cá em Ah, Portugal sim, é que existe um clube como a BTV. Mas pronto. sem sombra de dúvida. Mas enfim. Bom, e posto isto, vamos então avançar no nosso programa. Vamos agora falar sobre os jogadores emprestados, Parra. Que novidades é que tens para Exatamente. nós esta semana? Esta semana tenho novidades. Tenho muitas novidades. Portanto, há jogadores que saem, há jogadores que entram. Como se sabe, entrou o Alisson Santos, que emprestámo-lo ao Nápoles. Uhum, Eh, e saiu Alexandre Brito, que acabou por rescindir o contrato com o Sporting e assinou o contrato com o Alverca, portanto, e deixou de estar aqui, constar aqui na nossa lista. E entretanto acabei por aproveitar e acrescentei também o José Silva, nosso defesa direito da equipa B,
o ano passado chegou a estrear-se na equipe principal do Sporting, na altura naquela razia em que não tínhamos jogadores e tínhamos que recorrer à equipa B, portanto ele foi emprestado ao Aroca, se bem que também é um empréstimo um bocado estranho, porque acho que há uma opção de compra, infelizmente. Eu, para mim, acho mal. Acho que o José Silva poderia ser um jogador interessante até para de futuro. Mas pronto, adiante. Passando à frente, portanto, tivemos o Diogo Travassos, que foi titular, jogou os 90 minutos na derrota frente ao Gil Vicente por 1-2 e foi dele um dos golos. Depois, o Koba Coendridi não saiu do banco na vitória do Basileia frente ao Zurique por 2-1. O José Silva ainda não consta na ficha de jogo e viu o Aroca ganhar 3-2 ao Guimarães. E depois a grande novidade que foi a estreia do Rodrigo Ribeiro na Bundesliga, portanto entrou ao minuto 57, mas não conseguiu evitar a derrota do Mainz, do Augsburg frente ao Mainz por 2-0. Portanto, aqui essa nota da estreia dos primeiros minutos do Rodrigo Ribeiro ser emprestado. E o Alisson Santos, que também acabou por estar no banco, mas acabou por não se estrear ainda no Nápoles, que venceu o Génova por 3-2. E, portanto, é esta a nossa lista neste momento, assim atualizada, e esperemos que se mantenha até ao fim. Muito bem, sim senhor. Está feita então aqui a análise dos nossos jogadores emprestados. Vou passar então agora à análise das nossas modalidades para fecharmos também aqui o programa. Portanto, no handball, o Sporting venceu este sábado no terreno do Porto por 35-40, nos oitavos de final da Taça de Portugal de handball, mantendo assim a invencibilidade doméstica no regresso à competição após o Campeonato da Europa, da nossa seleção de handball. O tetracampeão em título mantém-se na prova depois de uma exibição em que Francisco Costa se evidenciou com 13 golos. Dragões e Leões mediram forças num pavilhão cheio para um jogo que começou a todo o gás, com muitos golos e pontaria certeira de Vasco Costa de um lado e Francisco Costa do outro. Os Leões entraram melhor e conseguiram uma vantagem de 3 golos por 5-8 antes da primeira defesa de Ante Grbavac, a estreia na baliza azul e branca. O croata engatou com 3 intervenções seguidas e permitiu a aproximação, empate 8-8 e eventual reviravolta da turma de Magnus Andersson por 11-10. O duelo entrou numa toada de parada e resposta, com sucessivas trocas de liderança, em que o Sporting causava estragos em ataque organizado, o Porto castigava em transições rápidas. A poucos segundos do descanso, Martim Costa ficou queixoso no chão após marcar um golo. Os Dragões também marcaram em contra-ataque, até que apareceu uma garrafa de água em campo, junto do banco leonino, que obrigou à interrupção da partida e a muitos protestos, que terminaram com uma exclusão para cada lado. Voltando à partida, um remate de Paulo Varela no último segundo levou as equipas empatadas para o intervalo por 18-18. 36 golos em 30 minutos são o perfeito indicador do que foi a primeira parte. Os verde e brancos voltaram melhor do reatamento, conseguindo uma vantagem de 2 golos, 19-21, que desmoronou depois da expulsão de Christian Mogá por acertar na face de Vasco Costa, sendo que o adversário chegou aqui ao 22-22. A exclusão de 2 minutos de Daimaro Salina e a sólida organização defensiva permitiu aos Leões igualarem a maior vantagem na partida em 25-28. E só uma grande defesa de Abramson evitou males maiores para os portistas, que se mantiveram na partida. A situação ficou bem mais complicada para os anfitriões com a saída por lesão de Rui Silva. Isso fez-se sentir na produtividade ofensiva e coincidiu com a maior vantagem dos Leões, 31-35, a menos 10 minutos do fim, que fizeram um gol de belo efeito numa jogada aérea concluída por Nathan Soares. O minuto 25 foi um autêntico desastre para o conjunto de Magnus Andersson, com a equipa a falhar um livre direto e a acumular erros para entregar de bandeja a vitória aos Leões, que aumentaram a diferença para 6 golos, em 32-38. A partir daí, pouca história houve, a não ser uma boa defesa de André Christensen a fechar a hipótese remota da recuperação portista. Francisco Costa foi o melhor marcador da partida com 13 golos, seguido pelo irmão e colega Martim Costa com 8 golos. No Hóquei Patins, o Sporting recebeu e venceu o Póvoa por 8-1. Motivados pela primeira vitória no campeonato na última jornada, os poveiros queriam levar esse embalo para a deslocação ao pavilhão João Rocha, mas os Leões não facilitaram e já venciam tranquilamente ao intervalo.
Alessandro Verona abriu o marcador aos 5 minutos, Santiago Honório dilatou aos 10 e mesmo em underplay, após cartão azul a Rafa Bessa, a equipa da casa ainda marcou mais dois golos. Alessandro Verona bisou de grande penalidade e Facundo Navarro estabeleceu o 4-0 ao descanso. Após o reatamento, os verdes e brancos somaram mais três golos em 7 minutos por Danilo Rampulha, Nolito Romero e Santiago Honório, que permitiram ao técnico Edu Bosch mexer na baliza e tirar o filho Edu para lançar Zé Diogo. Verona assinou o hat-trick antes do guardião recém-entrado ter travado o penalti de Rodolfo Sobral, mas não conseguiu manter a baliza inviolada, já que Tiago Pinheiro marcou no último minuto para confirmar o 8-1. Com este resultado, o Sporting soma 38 pontos e mantém-se a 5 pontos do líder Benfica. No basquete, o Sporting perdeu em casa no clássico diante do Porto por 76-82. A consistência defensiva foi determinante para o triunfo do Porto no pavilhão João Rocha. O equilíbrio marcou a primeira parte. O Sporting esteve na frente durante quase todo o primeiro quarto, até que um triplo de Vlad Voitsou, a 30 segundos do fim, colocou o Porto a liderar por 19-21, antes de Claude Robinson restabelecer a igualdade em 21 igual. No segundo período, a formação orientada por Fernando Sá conseguiu impor-se e chegou a dispor de 8 pontos de vantagem, 25-33, mas os Leões reagiram e o jogo seguiu empatado por intervalo, em 42 igual. No terceiro quarto, a intensidade defensiva dos azuis e brancos fez a diferença. Com Omlid em destaque, o Porto construiu um parcial de 0-11 e atingiu a maior vantagem na partida, em 53-62, entrando no derradeiro período a vencer por 58-62. O Sporting ainda conseguiu restabelecer o empate, 62 igual, mas na fase decisiva o Porto ampliou a diferença para 7 pontos, em 69-76, margem que os Leões já não conseguiram anular, fixando o resultado final em 76-82. O Sporting está em segundo lugar, a 2 pontos do líder Benfica. No voleibol, o Sporting abriu a 18ª jornada com um triunfo por 3-0 no reduto de Ala Gondomar. Os Leões sofreram no primeiro set, depois precisaram de recorrer às vantagens para vencer por 29-27, mas depois impuseram-se com maior facilidade por 25-15 e 25-20. Os Leões são líderes do campeonato com mais 3 pontos que o Benfica. Portanto, fica aqui feita a análise das nossas modalidades. Da minha parte é tudo. Mais uma semana. Barra, deixo-te a palavra aqui para o fecho do programa também. Não sei se queres É, acrescentar mais alguma coisa. é continuarmos a acreditar que ainda é possível. Estamos na luta pelo tricampeonato e, portanto, eh, apesar de ser nos últimos minutos, e de ser muito sofrimento, mas temos que mantermos a esperança, que é, no fundo, o verde é a cor da esperança, e agradecer a todos os nossos amigos sportinguistas que nos estejam a ver, continuem a comentar, a interagir no nosso programa, e basicamente é isso. Muito bem. Está tudo dito por hoje então. Muito obrigado a todos vocês que estão aí. Seguimos juntos e saudações leoninas. Saudações.